Oi, pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa primeira aula de Revit. Então, eu vou ensinar para vocês algumas configurações básicas e vou falar um pouquinho sobre a interface do programa. Eu vou gravar alguns vídeos mais curtos dessa vez, para que vocês consigam acompanhar melhor, né? E aí, se precisarem voltar nos comandos, aí vocês podem ir buscando direto nesses vídeos mais curtinhos, tá? Então, eu vou apresentar a minha tela aqui. Então, eu já abri o Revit, o Revit 2021, então ele tá abrindo com essa janela, um pouco diferente das versões anteriores, né? Se alguém ainda tiver a versão anterior, não tem problema. É bem parecido, aqui só mudou alguns. Ele ficou mais limpo, né? Então, essa janela de abertura aqui, tá? Então, quando a gente vai abrir um arquivo, a gente tem as opções aqui de abrir novo, né? Ou abrir direto famílias, tá? Também tem aqui essas amostras de projetos, né? Amostra de projeto de sistemas, estrutural e de arquitetura, tá? Então, eu acho interessante vocês darem uma explorada nessas amostras de projetos aqui também, quando vocês forem trabalhar no Revit, né, nas primeiras vezes, para vocês verem o quanto de configuração a gente consegue fazer nesse programa, tá? Então, eu vou aqui sempre em novo, quando a gente vai iniciar um projeto novo, tá? Eu vou, então, modelo de construção eu não vou deixar aqui, então eu vou sempre procurar e eu vou nessa opção Default BRA PTB, tá? Então, ele vai carregar as configurações mais próximas das configurações da nossa norma, né? Mesmo assim, a gente tem bastante diferenças nessas configurações, tá? Então, eu vou colocar em abrir, ok, sempre deixo ali em projeto, né? E ele vai, então, abrir essa janela aqui para mim, tá? Eu tenho aqui em cima, então, essa guia de acesso rápido. Essa janelinha aqui, ela foi criada recentemente, nos últimos Revits, então, se eu clicar aqui, ela vai direto lá para o início, tá? Eu tenho aqui, então, as minhas abas, né? Dentro dessas abas, então, eu tenho arquitetura, eu tenho os meus comandos, então, nessa aba construir, nessa aba aqui de circulação, né? Então, a gente pode chamar elas também de ribbons, circulação, modelo, né? Ambiente, aqui, então, elas estão divididas em comandos, assim, os comandos para construir, os comandos para fazer, então, as circulações, sendo verticais, horizontais, né? Aqui, então, a parte de modelo seria mais a configuração de textos, né? A parte de ambiente e área, então, são os cálculos de área que a gente vai ter. A abertura, então, seriam os recortes que a gente pode fazer na edificação. Os dados aqui, então, em relação a níveis, a malhas, eixos, tá? E aqui seria planos de trabalho. Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar com isso. Aqui em cima, então, a gente vai utilizar muito a nossa aba arquitetura. A parte de estrutura, então, a gente vai utilizar aqui vigas, né, também, mas a gente não tem, assim, uma configuração tão aprofundada ali de fundações, de treliças, né? No caso aqui, a gente já baixa pronto direto das nossas famílias, tá? Aqui tem uma barra que seriam, então, só configurações em aço, pré-moldado. Então, essas divisões aqui, elas são bem recentes, né? Elas foram criadas para que a pessoa já faça a sua construção no modelo, na técnica construtiva que ela vai usar, né? A aba de sistemas, então, é em relação às conexões hidráulicas e elétricas. Inserir, então, é onde a gente vai conseguir importar arquivos do CAD, importar arquivos de SketchUp, se a gente precisar, tá? Então, é nessa aba aqui.
Anotar, então, são as nossas cotas, tá? As anotações, como a gente tem no CAD, a gente também tem aqui. Analisar, então, ele vai fazer uma análise estrutural dos elementos da edificação, né? Vai informar erros. Então, essa parte aqui a gente não vai trabalhar, porque essa parte seria um Revit mais avançado. Massa e terreno, então, são os elementos que a gente utiliza para construir os terrenos, né? Inclusive, tem alguns componentes ali, árvores e tal, que são disponibilizados, tá? Colaborar, então, é para compartilhamentos e tal, quando as pessoas vão utilizar o mesmo arquivo. Vistas são as ferramentas de visualização do nosso projeto, tá? Tem aqui as vistas 3D, vistas de corte, que a gente pode configurar. A aba gerenciar, então, é uma das abas que a gente vai utilizar bastante, porque aqui tem todas as nossas configurações, tá? Os suplementos aqui também a gente não vai utilizar, tá? E a aba modificar, então, a gente vai utilizar um pouquinho, porque ela tem mais alguns comandos e que podem ajudar a facilitar o nosso desenho, tá? Então, essas duas setinhas aqui, ó, elas tem a função de diminuir todos os recursos que a gente tem na tela. Então, se alguma vez vocês notarem que a tela de vocês está menor, né, você não tem muitas coisas aqui mostrando, né, fica a área de trabalho maior, então pode ser que vocês tenham clicado aqui nessa tela, tá? Às vezes ele pode sumir tudo, ó, e ele vai deixar só as abas aqui. Então, se sumir os comandos, então a primeira alternativa sempre é testar esse minimizar aqui para as guias, né? Vai indo até que ele vai voltar ao início e vai mostrar, então, todos os comandos novamente, tá? Essa daqui, então, é a nossa área de trabalho do Revit. Então, aqui, esses íconezinhos aqui, eles vão demonstrar onde são indicadas as elevações do nosso projeto, tá? Então, a gente tem aqui 4 elevações, né? Norte, Sul, Leste e Oeste, que ele utiliza, tá? É interessante que a gente sempre desenhe dentro dessas elevações aqui, tá? Se a área for muito pequena, a gente pode afastar essas elevações ali, não tem problema nenhum, tá? Aqui, então, é o nosso navegador do projeto, essa parte inferior, tá? Ela vai mostrar, então, onde estão as plantas de piso. Posso aumentar aqui. No caso, plantas de piso seriam nossas plantas baixas. Então, a planta baixa do térreo, ela está no nível 1, a planta baixa do superior no nível 2, e o terreno é onde se encontra o terreno do projeto mesmo, tá? Planta de forro é onde eu desenho o meu forro mesmo, o gesso ali, por exemplo, tá? E a minha laje também. Então, existe diferença entre a planta de piso e a planta de forro, tá? Então, tudo que a gente vai configurar, assim, em altura, no caso, paredes, e vai inserir janelas, é tudo em planta de piso. A planta de forro, ela só é utilizada para se desenhar o forro mesmo, inserir lâmpadas, fazer recortes nesse forro, tá? E na laje, no caso, também. As elevações, então, aqui elas já estão pré-configuradas, né? Porque a gente já tem essas elevações aqui, então elas já estão linkadas aqui com esse navegador do projeto. Então, eu tenho leste, norte, oeste, sul, tá? Se eu der 2 cliques aqui, ele vai mudar para minha elevação, aqui para outra elevação, né? No caso, cada vez que eu der 2 cliques, ele vai alterando a vista. Se eu quiser mudar, voltar para o nível 1, eu só dou 2 cliques lá, tá? Legendas, tabelas, folhas, então isso tudo a gente vai ver ao decorrer das nossas aulas, né? Aqui eu tenho famílias, então, no mais, eu consigo observar aqui que eu tenho famílias de colunas, famílias de conduítes, de dutos, de escadas, então são de janelas. São alguns arquivos que já vêm pré-configurados no Revit, não são muitas coisas, por exemplo, já tem vegetação aqui.
mas elas são bem poucas, a gente ainda vai ter que baixar mais famílias, né, importar aqui para o Revit, tá? Nessa área superior aqui, então, se encontram as propriedades do projeto, e nessas propriedades a gente vai ter, então, escala da vista, aqui os modos de exibição, visualização, tá? E cada vez que a gente ativa um comando, no caso parede, ó, a gente observa que as propriedades desse modelo, né, elas vão ser alternadas indicando a família que está sendo utilizada. Então, a gente vai desenhar a partir de uma família de paredes e essas configurações vão ser feitas nessa aba de propriedades. Então, clicando aqui, eu vejo ó, que eu tenho nessa família de paredes, ali nesse comando paredes, eu tenho dentro desse comando várias paredes já pré-configuradas, tá? Para que eu possa utilizar no meu projeto. Geralmente, a gente utiliza como base uma dessas paredes, mas refaz toda a configuração dela para que fique bem correto o nosso desenho, tá? Então, aqui a gente vai ter a parede básica como sendo a nossa parede inicial, né? E aí, então, a gente pode vir aqui nas opções editar o tipo, né? Então, eu clico aqui, só vou demonstrar, a gente não vai configurar nada agora, mas só demonstrar para vocês como é que funciona. Então, aqui tem a família do sistema, que seria a parede básica, o nome dessa parede, né? O tipo. E aqui, então, as configurações dela, tá? A gente para a gente ver o tamanho, que é no caso 200 milímetros ali, a gente teria que entrar em editar, aqui a gente tem então 200 milímetros, a altura dela, né, e essas configurações todas que a gente vai fazer. Mas agora a gente vai fazer então só as configurações iniciais, tá? Aqui então nessa barra de rolagem, então existem várias outras configurações para essas paredes, né, no caso que a gente está utilizando aqui. Eu vou clicar aqui no modificar e eu vou sair desse comando de parede porque eu não vou utilizar ele agora, tá? Se por acaso sumir essas abas de navegador do projeto, misteriosamente se fechar no caso, e de propriedades, ó, se acontecer isso de sumir, então eu vou vir aqui em vista, tá? Interface do usuário. E aí eu vou ativar aqui navegador do projeto. Ó, ele já apareceu aqui, interface do usuário de novo, e eu vou em propriedades, tá? E ele vai voltar aqui ao normal. Isso acontece muito de se fechar, da gente fechar por acidente, tá? Então é bem tranquilo, é sempre em vista, interface do usuário, e aí tem que estar ativado. Então, sempre propriedades e navegador do projeto, tá? Se sumir mais algumas outras barras aqui, a gente tem a possibilidade de visualizar se elas estão sendo demonstradas aqui, tá? Então, os primeiros passos que a gente utiliza para a nossa configuração do Revit, então seria ir na aba gerenciar, tá? Primeira coisa que a gente faz é configurar as unidades, então eu clico aqui em unidades do projeto, nesse íconezinho. O Revit ele vai abrir em alguns comandos um vídeo aqui abaixo do comando quando a gente bota a seta em cima. Então, se vocês ficarem observando, talvez vocês consigam compreender como é que funciona o comando, tá? E a gente vai clicar aqui, então, nessas unidades do projeto. Sempre a primeira coisa que a gente faz, entra no Revit, né, configura as unidades do projeto, tá? Então, aqui a gente tem os ângulos, a área, tá? Em metros quadrados e tal. Mas o nosso comprimento está em milímetros. Então, a gente tem que trocar isso aqui para metros, para que a gente possa desenhar, então, como a gente já vem desenhando no CAD e já está acostumado, né? Então, no comprimento, a gente vai colocar aqui metros, tá? Inclinação, a gente não usa muito graus, então a gente vai clicar aqui e vai
botar percentual. Então, os telhados a gente usa 10%, 20% e não ângulos. Então, se a gente não fizer essa configuração, fica muito mais complicado de trabalhar, né, com nossos telhados, por exemplo, rampas também, tá? Então, a gente sempre coloca 2 casas depois da vírgula ali e vou dar um OK. Então, já fica salva essa configuração do projeto. O próximo passo que eu tenho aqui, então, é localizar onde está sendo feito esse meu projeto, tá? Então, nessa mesma aba gerenciar aqui, eu venho, então, em localização, aqui já vai carregar um vídeo, ó, então vocês vão visualizar que ele vai mostrar aqui onde que vocês podem levar essa setinha da casa, que seria onde é o local do projeto de vocês, né? Então, a gente vai fazer isso agora. Clica na localização. Pode ser que quando vocês estiverem fazendo esse processo, ele feche a janela e diga que esse serviço de mapeamento da internet seria melhor você usar as cidades pré-definidas que já existem no projeto, tá? Mas aí você só cancela e inicia de novo. Então, aqui, endereço do projeto, eu posso colocar Erechim, tá? Às vezes ele carrega, de algumas pessoas ele carrega, em outras não. Ó, no meu ele não vai carregar. Então, ele carregou aqui uma opção de Rio Grande do Sul, né? Vamos botar aqui só Rio Grande do Sul. Aqui, aqui Rio Grande do Sul. Ficou mais fácil da gente puxar a nossa setinha aqui, que tá a nossa casa, do que antes ela estava lá em Brasília, né? A gente poderia vir descendo com ela, mas a gente sempre pode procurar, ou, por exemplo, Porto Alegre. Ó, não buscou também. Então, vamos a partir de Rio Grande aqui mesmo. Então, eu venho com o meu mouse aqui e com a bolinha do mouse, eu vou afastar um pouco, tá? E essa casinha, então, ó, ela vai ter que ir lá para cima, para perto de Erechim. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou trazer mais ou menos onde eu sei que é Erechim, tá? Então, aqui, ó, eu vou arrastando ele manualmente até chegar em Erechim. Com o botão esquerdo do mouse, ali, vocês vão conseguir puxar nessa maneira aqui, né? Então, aqui eu tenho a minha seta, ó, vou aproximando, eu posso botar bem certinho no ponto que eu quiser, né? Se eu tiver as coordenadas geográficas, eu posso configurar também, ó. Por exemplo, pode ser aqui em cima do mato da comissão, ou pode ser aqui mais para baixo, então, digamos, em outro terreno, tá? E aí, então, ele vai mudando as coordenadas. Vou dar um OK aqui. Aí ele ficou configurado no local do meu terreno, né? Você pode escolher qualquer cidade, tá? Então, a gente sempre configura, primeiramente, essas configurações básicas, que são as unidades, que então a gente configura aqui, unidades do projeto, e depois a localização, tá? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro comando do nosso desenho. O próximo passo, então, seria configurar o norte verdadeiro do nosso projeto, tá? Então, o Revit, ele possui 2 nortes. A gente tem o norte verdadeiro e tem o norte do projeto. O norte verdadeiro seria o que a gente utiliza para fazer o nosso projeto mesmo, a direção dele. E o norte do projeto, ele sempre está contido, ele sempre está indicado aqui para cima, tá?
Então, eu tenho, se eu vier em terreno, é só nessa planta de terreno aqui, em que ele vai ter a indicação dessas ferramentas, que é, no caso, essa bolinha que ela vai indicar o meu norte do projeto, né? E essa aqui, então, esse triângulozinho, o meu norte verdadeiro, tá? Então, o norte do projeto, ele tá sempre voltado para cima, tá? Então, a gente vai sempre ter ele voltado para cima para ter essa orientação de desenho aqui mais na horizontal e para que fique mais fácil de desenhar o nosso projeto, tá? Então, eu vou pegar aqui em arquitetura, vou pegar uma parede qualquer, clico nela, e aqui, ó, eu vou só clicar aqui, para vocês verem, vou fazer um retângulo em um tamanho aleatório aqui, só para a gente ter noção, né, de como a gente tem esse desenvolvimento do projeto aqui, né. Então, aqui eu estou indicando as minhas vistas, né, qual que elas são, e em relação ao meu norte do projeto, ele está sempre para cima, e o meu norte verdadeiro, então, no caso, ele já fica configurado como se fosse para cima, tá? E aí, então, muitas vezes a gente tem um norte inclinado aqui, o norte para baixo, o norte verdadeiro. Então, se a gente for fazer uma análise solar, que é só clicando aqui nessa sombrinha, ó, ela não fica correta, né? Então, a gente tem que fazer a rotação desse norte verdadeiro. O que eu acho interessante de fazer? Eu acho sempre interessante a gente fazer todo o projeto pensando sempre nesse norte verdadeiro aqui, fazendo a representação desse norte do projeto, desculpa. E aí, quando a gente já finalizou o nosso projeto e a gente vai fazer a renderização, então a gente faça a rotação desse norte verdadeiro, tá? Então, eu não vou ensinar para vocês ainda a fazer essa rotação desse norte verdadeiro, porque a gente vai ficar com o nosso projeto inclinado e é um pouco mais chato de trabalhar. Então, nas próximas aulas, depois que a gente desenhar algumas paredes, então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a rotação desse norte verdadeiro, tá? Interessante que a gente saiba aqui, ó, que o nosso ponto base, que seria o nosso norte do projeto, ele sempre vai estar para cima, e o outro norte que a gente pode configurar, que seria o norte verdadeiro do nosso projeto, ele pode ser rotacionado. A gente tem a possibilidade de rotacionar ele e fazer um estudo solar bem correto do que a gente vai utilizar, tá, no nosso projeto. Então, a gente pode ter incidência de sol a partir das janelas ali, tudo certinho de acordo com o norte que a gente utiliza, tá? Então, para esse primeiro vídeo, essas são as configurações básicas, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem elas e aí assistam o próximo vídeo, então, que a gente vai falar das ferramentas aqui dessa aba modificar, e que são as nossas ferramentas mais simples, certo? Então, até o próximo vídeo